Olá, professor Diego, colegas de turma. Essa é uma apresentação submetida à disciplina de Instruções Internacionais como requisito para aprovação. Nela, tratarei da Freedom House. Iniciarei uma parte introdutória fazendo uma apresentação geral da instituição, seus trabalhos e seu objetivo. Também tratarei da sua história, cobrindo a fundação da instituição, além de outros exemplos da atuação da instituição na história. Depois, falarei dos seus objetivos, incluindo seus problemas de pesquisa, sua principal publicação, seus principais relatórios e também a respeito do intercâmbio internacional de liberdade de expressão. Depois, tratarei da interação da instituição com o Brasil e, por último, os resultados globais, apontando ainda no final da apresentação quais foram as referências para a escrita desse trabalho. A Freedom House é uma organização sem fins lucrativos e temática. Ela é sediada em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, e possui 5 escritórios em aproximadamente uma dúzia de países. Ela é a mais antiga organização americana devotada ao suporte e defesa da democracia ao redor do mundo. Foi formalmente estabelecida na cidade de Nova York, no ano de 1914. A organização é fundada na convicção de que a liberdade floresce em nações de regime democrático, nas quais o governo é responsável por sua população. O trabalho da Freedom House inclui pesquisas, defesas e publicações a fim de promover os direitos humanos, a democracia, a economia de livre mercado, além do Estado de Direito e a liberdade de imprensa e de comunicação. Desde seu início, a organização era notável por seu caráter bipartidário. Os fundadores da instituição e seus líderes eram proeminentes e influentes de áreas diversas, tais quais o jornalismo, a academia, o governo e áreas do governo. Entre seus primeiros líderes estavam a primeira-dama Eleanor Roosevelt, que era defensora fervorosa dos propósitos da organização. A intenção inicial e que guiava os líderes era o combate ao isolacionismo. Na época, a grande maioria dos cidadãos americanos eram opostos ao envolvimento na guerra europeia, ainda que os líderes da Freedom House já argumentassem que Hitler representava uma grave ameaça à segurança e aos valores americanos. Em junho de 1942, a organização enviava um apelo ao presidente Roosevelt urgindo a ação contra os avanços nazistas e o trágico aumento na brutalidade perpetuada contra as pessoas da Europa ocupada. Com o fim da guerra, a entidade promovia a conclusão de que a liderança americana era crucial para o mundo pós-guerra evoluir, para um lugar no qual a democracia era a característica principal do Estado, e esses dois fatores andavam lado a lado. O Estado não poderia se separar da condição democrática. Depois da guerra, foi fornecido apoio à criação de instituições que eram críticas para a promoção da paz, dos direitos humanos e da cooperação entre as nações. Ainda a respeito do papel histórico do órgão, cabe destacar que este dedicou-se também a problemas domésticos, como a luta pela igualdade racial, em colaboração com vários líderes importantes nos direitos civis, além de lutar contra o macartismo, que na época estava destruindo a vida de artistas, funcionários do governo e educadores, acusados de envolvimento comunista. A Freedom House reconheceu que o macartismo era uma ameaça tanto às liberdades civis domésticas quanto à credibilidade dos Estados Unidos, e instou ao presidente e ao Congresso a salvaguardar os direitos dos cidadãos. Objetivos. Como dito anteriormente, a Freedom House é fundada na convicção fundamental de que a liberdade floresce em nações democráticas, onde os governos são principalmente os responsáveis pelo seu povo. Deve prevalecer, portanto, o Estado de Direito, as liberdades de expressão, associação e crença, além de respeito pelos direitos das mulheres, minorias e grupos historicamente marginalizados. A instituição possui 13 problemas de pesquisa,
E ao longo deste trabalho, vocês podem ver que existem algumas imagens ao fundo. Essas imagens estão relacionadas a cada um destes problemas de pesquisa cobertos pela instituição. Ela produz pesquisas e relatórios sobre uma série de questões temáticas centrais relacionadas à democracia, direitos políticos e liberdades civis. Então, os 13 pontos fundamentais são integridade eleitoral, democracia durante a pandemia, alcance autoritário, tecnologia e democracia, democracias em declínio, igualdade e direitos humanos, liberdade de reunião, liberdade de expressão, responsabilidade e transparência do governo, liberdade de mídia, promover a liderança dos Estados Unidos, liberdade religiosa, fortalecimento da sociedade civil. Esses são os 13 problemas fundamentais e, como eu disse, ao longo do trabalho, várias imagens relacionadas a essas problemáticas, que foram retiradas do site da instituição, estão colocadas ao fundo. O produto das pesquisas. A publicação principal da Freedom House é a Freedom in the World. É uma avaliação comparativa que estabelece padrões de direitos políticos globais e liberdades civis. A Freedom House também produz vários relatórios anuais, incluindo Freedom on the Net, Nations in Transit, Freedom and the Media e também um relatório a respeito da mídia chinesa. Além disso, a entidade é membro fundadora do Intercâmbio Internacional de Liberdade de Expressão, que é uma rede global de mais de 70 organizações não governamentais que é responsável pelo monitoramento de violações à liberdade de imprensa e de expressão no mundo. E também faz campanha para defender jornalistas, escritores, usuários de internet e outras vítimas de perseguição por exercerem o direito à expressão. Agora, a respeito da interação com o Brasil. Como eu disse, a instituição faz uma pesquisa, uma publicação muito famosa, classificando os países, levando em consideração certos padrões de direitos políticos globais e de liberdades civis. Ela classifica o Brasil como uma democracia que realiza eleições competitivas e de arena política aberta ao debate público. No entanto, jornalistas independentes e ativistas da sociedade civil correm risco de assédio e de ataque violento, além de contar também com altos índices de crimes violentos e violência desproporcional, junto à exclusão econômica de minorias. A instituição classifica também a corrupção no país como endêmica nos níveis mais altos, e isso contribui para uma desilusão generalizada com os partidos políticos tradicionais, como já era de se esperar. Ademais, a discriminação social e a violência contra pessoas LGBT+, continuam sendo um sério problema. Apesar dessas problemáticas apresentadas, o país ainda é classificado como livre e o governo como promotor de direitos políticos e liberdades civis mínimos. Essa classificação ela é obtida por meio de pesquisas e de metodologia variada, porém, em grande parte, é obtida por meio, levando como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi adotada na Assembleia Geral da ONU em 1948. Para obter os resultados globais, a instituição baseia-se na premissa de que existem padrões aplicáveis a todos os países e territórios, desconsiderando, portanto, sua localização geográfica, composição étnica, religiosa ou mesmo seu nível de desenvolvimento econômico. Isso condiz com sua proximidade teórica com a teoria liberal, cosmopolítica e também com a teoria institucionalista. Pesquisas da entidade indicam que a democracia e o pluralismo estão sob constante ataque. Dados apontam que cresce a disposição a romper com as proteções garantidas pelas instituições e a desconsiderar os direitos das minorias. Como resultado dessa e de outras tendências, a Freedom House constatou que em 2019 já era o 14º ano consecutivo de declínio na liberdade global. Aqui as referências do trabalho e eu agradeço pela atenção e se alguém tiver alguma dúvida, sugestão ou mesmo quiser tratar ou discutir mais sobre a instituição, esse é o meu e-mail, é só entrar em contato. Muito obrigada!